fechar essa primeira parte introdutória. Então, dentro da cinemática que nós já sabemos, que é o estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas, nós vamos trabalhar velocidade evidente e movimento. Só tem velocidade porque tem movimento. Se não tiver movimento, não tem velocidade. Então, primeira parte que nós vamos identificar aqui, que a gente estava conversando lá, era o tamanho da partícula. O tamanho da partícula pode ser considerado ponto material, e aí ela é uma partícula, ou corpo extenso, que aí é um objeto já grande. O que é ponto material, então? São corpos de dimensões desprezíveis, comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. E corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezíveis, comparada com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Um automóvel em relação à rodovia BR-135, por exemplo, é um ponto material, mas um automóvel em relação a uma garagem já é um corpo extenso. Olha aí, ó, vamos observar aí, cada veículozinho naquela rodovia lá embaixo é muito pequenininho, então ele em relação ao tamanho da rodovia é um pontinho material. Já o veículo na garagem, ó, o tamanho da garagem tem que ser condizente com o carro, porque senão o carro acaba que não entrando na garagem, né? Então o tamanho do objeto em relação ao objeto, ao outro objeto, é consideravelmente grande. Olha o Fusca. O Fusca lá atrás, em relação a essa rodovia, o tamanho dele é muito pequeno, então eu posso considerar ponto material. Já a Ferrari, que está aqui mais perto de mim, ó, ela é grande. Também tem isso. Quanto mais perto eu tiver da observação do fenômeno, maior o objeto se torna. Quanto mais distante eu estou, menor o objeto se torna, nesse caso, se transforma numa partícula ponto material. Trajetória. É uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Em resumo, a trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Olha aqui, ó, jogador flash fazendo um golaço, então ele está descrevendo uma trajetória muito rápida até chegar no famigerado gol. Pois é, então nesse caso a trajetória é o caminho na qual esse jogador está fazendo, ou o conjunto desses jogadores que não conseguem observar o flash agindo aí até chegar ao momento do gol. Olha essa situação que você vai observar melhor. Quando um corpo passa por um conjunto de posições, esta está se deslocando. Este conjunto de posições é denominado trajetória do corpo. A trajetória é, então, os locais por onde o corpo realmente passou. Assim nasce uma grandeza física escalar, que é a distância percorrida. Veja o exemplo. Aqui uma cidade, um bairro, e do ponto X aqui embaixo, do ponto X até o ponto Y, o ônibus aqui está deslocando, está traçando uma trajetória. Essa trajetória que ele está fazendo, ele está percorrendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadras até chegar lá. Considerando que cada quadra dessa, na figura ao lado, o ônibus faz uma trajetória no bairro percorrendo um total de 7 quadras. Seja cada quadra de 100 metros, o comprimento do ônibus andou a distância total de 700 metros. Porém, há uma outra grandeza física associada, que é a distância entre os dois pontos, o ponto de partida e o de chegada do ônibus, como identificado. Olha só, observa o triângulo que vai formar agora ali, ó. Pois é. Entre o ponto X e o ponto Y, está formando uma linha reta, que a gente está observando nesse triângulo retângulo aqui, um triângulo de Pitágoras. Se tu observar embaixo, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadras, e na coluna vertical, eu tenho 3 quadras. Se eu observar o triângulozinho menor, eu observo ele dessa maneira. Então eu vejo que desse lado aqui eu tenho 3 quadras,
E aqui nessa horizontal eu tenho 4 quadras. Esse é o triângulo pitagórico que vai me dar na diagonal principal. Aqui a diagonal, ó. Essa diagonal. Essa hipotenusa desse triângulo pitagórico no valor de 5, porque 3, 4 e 5 formam o triângulo pitagórico. Como cada quadra mede 100 metros, eu tenho um total de 500 metros a distância do ponto X até o ponto Y. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, lá do ano anterior, você vai ver que você tem aí a tal famigerada fórmula de Pitágoras aí, servindo aqui de sustentáculo aqui na física. Velocidade é, então, a rapidez com que a posição do corpo em movimento varia com o passar do tempo. Olha só a introdução do tempo aqui, ó. O tempo aqui é que vai medir, olha só, 36 km em 1 hora. Então eu posso dizer que esse esquema aí está fazendo, essa partícula, esse carrinho está fazendo 36 km por hora em 1 hora. Ela nos fornece a distância que o corpo percorre numa dada unidade de tempo. Velocidade em alguns movimentos. A velocidade do corpo permanece a mesma. Neste caso, dizemos que ela é constante. Em outros movimentos, a velocidade sofre variações que podem ser uniformes ou não. Neste caso, podemos falar em velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade média. Velocidade média é definida como sendo a distância total percorrida pelo objeto em movimento dividida pelo tempo gasto no percurso. Temos então V igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é S menos o espaço inicial e T menos TO, que é o tempo inicial. Velocidade média. Para exemplificar, considere um automóvel que faz uma viagem de São Luís a São José de Ribamar, gastando um tempo de 15 minutos. E depois de São José de Ribamar, de São José a Rosário, gastando um tempo de 30 minutos. A distância entre as cidades de São Luís e São José é 10,4 km. E de São José de Ribamar a Rosário, 16,6 km. Olha o esquema aí, só para a gente exemplificar o que a gente está falando aí. Se a gente sair daqui de São Luís até a cidade de Ribamar, São José de Ribamar, a gente está um total de 10,4 km, também aqui, ó, 15 minutos. Tá? Como é que faz esse cálculo? Calculando estas velocidades, temos que a velocidade média no primeiro percurso, ou seja, de São Luís a São José de Ribamar, nós temos uma distância total de 10,4 km em 15 minutos, ou seja, um quarto de hora, dando um total de 41,6 km por hora. A velocidade média no segundo percurso será de 16,6 km, que é o percurso, em meia hora que é 30 minutos, 0,5 hora, dando um total de 33,2 km por hora. Aplicaçãozinha simples da nossa formulinha. Tá? Velocidade instantânea. É chamada de instantânea quando o tempo de medida é muito pequeno. Quando você realiza um percurso de um automóvel, por exemplo, a velocidade deste pode variar em diversos momentos, ora aumentando, ora diminuindo. Mas quando você olha para o velocímetro do carro, naquele instante você lê um certo valor de velocidade. Esta é a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade do carro no instante em que você observou. Eu tenho que contar com um velocímetro para me poder tratar essa velocidade instantânea. Unidade de medida da velocidade. A velocidade pode ser medida em unidades km por hora, metro por segundo, centímetro por segundo, metros por hora. A mais utilizada é km por hora e metro por segundo. A unidade usada pelo sistema internacional é metro por segundo. De metro por segundo para quilômetro por hora, você pega 1 km por hora, 100 metros, dividido por 3.600, que é 1 hora em segundos. Dá 1 dividido por 3,6. Nesse caso, logo para transformar de km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E caso contrário, a gente só multiplica por 3,6.
conversão de unidade de km por hora para metro por segundo, a gente vai fazer de km por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6, é o caminho vermelho. Se for de metro por segundo para km por hora, a gente vai multiplicar o caminho azul. Tá? Eu não gosto muito desse esquema aqui não, mas vai de boa se você consegue decorar esse negócio aí. Eu não gosto não, eu gosto mais daquele anterior. Olha só uma aplicação aqui para a gente dar fim nessa história. Ao passar pelo marco 500 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e hotel a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 550 desta rodovia, que o anunciante prevê para os carros que trafegam neste trecho uma velocidade média em km por hora de letra A, 80 km por hora, letra B, 90 km, letra C, 100 km, letra D, 110 km, letra E, 120 km. Vou logo adiantando para vocês que a resposta é a letra C, mas o cálculo vocês vão ter que fazer. Eu não vou fazer aqui, tá? Galera, nós chegamos ao fim assim da nossa apresentação aqui, o que a gente tinha para trabalhar em relação a isso aí. Preste atenção, pare quando deva, aprecie o vídeo, divulgue para os seus colegas e curta lá com o likezinho positivo para a gente poder diminuir a ignorância desse país, ok? Valeu!